Para voltar às oitavas de final da Copa do Brasil após 4 temporadas, o Goiás visita a equipe do Red Bull Bragantino em duelo de volta da terceira fase da competição. No vídeo de hoje, irei trazer aqui as prováveis escalações das duas equipes. Será que o Jair Ventura pode contar com dois centroavantes para esse duelo? Além disso, a dúvida na lateral esquerda permanece com o Danilo Barcelos ou entra o Dada Belmonte. Enfim, quero comentar com vocês essa possível escalação dos 11 titulares. Além disso, no vídeo de hoje, comentar sobre uma informação importante nos bastidores do futebol goiano, revelando o interesse do Goiás no meio-campista Guilherme Castilho, jogador do Atlético Mineiro, que já vinha sendo especulado na equipe esmeraldina nas últimas semanas, mas agora com uma novidade que pode reforçar um pouco mais essa sua vinda ao maior do Centro-Oeste. Esses serão os dois principais assuntos que quero comentar com vocês no vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias temos aqui pelo menos 2 vídeos novos no YouTube do Goiás News. Além disso, caso você queira assistir Goiás e Bragantino ao vivo na tela do seu celular, computador, Smart TV, pode conferir o link aqui embaixo também da Agin TV, plano de apenas R$30 mensais. Nesse duelo aí dificilmente vai dar para ir lá assistir o jogo, né? Eu mesmo tive interesse, mas já estou em Curitiba, essa partida que acabou sendo adiada em pelo menos um mês, acabou que não deu muito certo as datas, mas a gente pode conferir tudo ao vivo, com exclusividade tanto e ótima qualidade também de som, imagem, lá com a Agin TV. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, apenas R$30, inclusive no primeiro mês você tem aí 30% de desconto na sua mensalidade. Bora começar o nosso vídeo de hoje falando sobre, nada mais nada menos do que essa partida decisiva da equipe esmeraldina nesse duelo contra a equipe do Red Bull Bragantino. Partida de volta da terceira fase da competição. Goiás vacilou no jogo de ida, até mesmo chegou a estar vencendo, fazendo 1 a 0 ali com a Apodi, mas levou a virada no segundo tempo. Uma partida assim que estava até que razoavelmente bem controlada. Levou o gol ali do Luan Cândido em uma cobrança de escanteio, um vacilo total da defesa. Ainda o time esmeraldino pegando jeito, era apenas o segundo duelo do Jair Ventura. Hoje eu vejo um paradigma um pouco diferente, principalmente no lado do Goiás, que melhorou bastante sua equipe, é um time bem mais sólido defensivamente, até mesmo em relação às suas peças, mesmo com alguns desfalques, o Nicolas só voltando agora, o Vinícius também ficando à disposição brevemente. Ainda assim o Goiás conseguiu se mexer com o que tem e fazer um elenco razoavelmente competitivo, conseguiu buscar resultados importantes, vitórias no Clássico, também contra o Santos, empate contra o Atlético Mineiro. Então é um time bem mais evoluído do que naquele duelo de ida, a derrota em Goiânia por 2 a 1. Do lado do Bragantino, a equipe acabou caindo bastante de rendimento, tanto é que não vence há 7 jogos, inclusive alguns jogadores importantes daquele jogo, como por exemplo o Johan acabou se machucando, o Ítalo também ficou de fora em alguns duelos, está voltando inclusive hoje para essa partida da terceira fase. Além, claro, desses 7 jogos, uma pressão ali em cima do Maurício Barbieri, o time acabou ficando na última colocação do seu grupo, que bem verdade na Libertadores, não era fácil, tinha um Estudiantes, tinha um Nacional e também tinha um Vélez da Argentina, mas começou muito bem e caindo bastante de rendimento, então vem de um momento bem impressionado. As duas equipes ali diferentes do que quando se encontraram lá no jogo de ida. Dessa forma, o técnico Jair Ventura mexe suas peças. O Goiás, que obviamente precisa buscar o resultado, a tendência é que seja um time um pouco mais ofensivo do que a gente vem acompanhando nesses últimos jogos. Até mesmo segundo informações aí do Globo Esporte, existe a dúvida em relação na lateral esquerda, que obviamente quando o Danilo Barcelos entra em campo, o Goiás não consegue render por aquele lado, muito pelo contrário, sofre bastante pressão. Então está nessa dúvida se entra já desde os primeiros minutos com o Matheus Salles, fazendo aquela dobradinha junto com o Dada Belmonte pelo lado esquerdo do campo, ou propriamente com o Danilo Barcelos. E lá na frente, uma outra hipótese levantada pelo Globo Esporte foi a entrada de 2 centroavantes, tanto o Nicolas, que fez o gol do empate por 1 a 1 contra o mesmo Bragantino pelo Campeonato Brasileiro no último final de semana, e também o Pedro Raul, que estava suspenso naquele duelo. Hoje o Goiás precisando de mais gols, obviamente pode ser uma referência interessante. Eu já deixo minha opinião que não iria com esse esquema, tá bom? De 2 centroavantes, até mesmo porque é um resultado mínimo. Se o Goiás precisasse ganhar de 2, 3 a 0 para, por exemplo, levar para os pênaltis, aí seria outra história. Mas se o time jogar como vem atuando, por exemplo, contra a equipe do Santos, que venceu por 1 a 0, faz um jogo mais defensivo, num contra-ataque, busca ali uma outra oportunidade, fazendo 1 a 0, até mesmo buscando um segundo gol, pode conseguir a classificação. Acho que não precisa abrir tanto a equipe, já que tem uma das principais características do adversário, o próprio contra-ataque. Então, segundo o Globo Esporte, tem essas duas dúvidas, tanto na lateral esquerda quanto também essa entrada do segundo centroavante. Provável escalação do Goiás:
Tadeu no gol, os 3 zagueiros com Caetano, mais pelo lado esquerdo, Sidmar e também o Reinaldo lá no meio de campo com o Caio Vinícius e fazendo aquela dobradinha nas laterais. Dieguinho pelo lado direito, Dada Belmonte ou no caso o Danilo Barcelos, eu iria com o Dada Belmonte pelo lado esquerdo do campo. Aí sim pode entrar ou Matheus Salles ou Pedro Raul, né? Então fica meio essa alternativa, se vai entrar com os 2 volantes e deixar ali meio com o Matheus Salles ajudando o Dada pelo lado esquerdo ou propriamente com o outro centroavante. O meia direita o Apodi, camisa 10 o Elvis e lá na frente o Nicolas, né? Esses 3 aí com toda certeza entrarão entre os 11 titulares. Já dei minha opinião, né? Eu iria sim com o Dada Belmonte fazendo essa função de ala no lado esquerdo do campo e também com o Matheus Salles, acho que pode ser uma boa opção. Iniciando com 2 atacantes, não vejo isso como a melhor alternativa, até mesmo porque poderia ficar um time, não sei, muito ofensivo, não vinha treinando assim nas últimas semanas. Acho que o ideal é manter a calma, é um resultado mínimo. Acho que o Goiás, apesar assim, de ter uma equipe pela frente bem qualificada, mostrou que é sim bem possível vencer esse time do Bragantino após a atuação razoável, né, convincente no último final de semana, um empate pelo Campeonato Brasileiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários, qual seria a sua escalação para esse duelo em Bragança Paulista. Lembrando que essa partida às 9h30 da noite, lá no estádio Nabi Abichedi, terá transmissão do Sport TV, narração do Odinei Ribeiro, mesmo que narrou, né, no último final de semana, Goiás e Bragantino na Serrinha. Indo agora pelo lado do rival, o Bragantino vem com um time um pouquinho mais qualificado do que aquele que estava aqui em Goiânia, né? Principalmente por conta da volta do centroavante Ítalo, que estava ali sentindo um desconforto no tornozelo. A tendência é que o técnico Maurício Barbieri já escale ele como titular nesse confronto. Além disso, o Aderlan volta após ter testado positivo, agora o lateral direito fica à disposição, mas possivelmente o Andrés Hurtado irá continuar na posição no lado direito do campo. Provável escalação é outra mudança também, né? O Lucas Evangelista deve entrar aí no lugar do Praxedes, muito melhor jogador esse Lucas Evangelista, bom Goiás também ficar de olho. Goleiro Cleiton, na zaga com o argentino Lomônaco, o lado esquerdo com o Natan, Luan Cândido no lateral esquerda e na lateral direita com o Andrés Hurtado. Meio de campo, Eric Ramírez, Jadson Silva e um pouco mais avançado o Lucas Evangelista. Nas 2 pontas, o Arthur pelo lado direito, o Elinho no lado esquerdo e lá centralizado o Ítalo, né? É um time muito qualificado, bem interessante, tem essa pegada mais jovem, ou seja, tem um ritmo bem intenso durante toda a partida e principalmente nos contra-ataques, né? O Arthur é um excelente jogador, vem voltando de contusão, mas já demonstrou perigo, né? Fez o gol diante da equipe do Goiás lá na Serrinha. E também o Elinho, um jogador de bastante velocidade, tem essa referência também do Ítalo, o Lucas Evangelista, que é um cara um pouco mais inteligente do que o Praxedes, que atuou contra o Goiás, então um time bem perigoso. É bom o Jair Ventura também já mostrar essa sua postura defensiva, já que se não perder o jogo, né, e fizer ali um golzinho, pode levar para os pênaltis, uma partida bem importante para o Goiás, que caso avançar para a terceira fase da competição, pode colocar aí no bolso aproximadamente 3 milhões de reais por essa classificação às oitavas de finais, uma fase que o Goiás não chega desde lá do ano de 2018, né, quando enfrentou a equipe do Grêmio nas oitavas de finais, era nesse mesmo formato. Anteriormente o time esmeraldino tinha passado aí pelo Sinop do Mato Grosso, o Boa Esporte e também a equipe do Coritiba e o Avaí, né, e acabou parando apenas para a equipe do Grêmio lá nas oitavas de finais de 2018. Essa partida que terá aí no apito o Leandro Pedro Voaden, né, o juiz gaúcho. Bom juiz, acho que pode dar conta do recado para esse jogo na terceira fase. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também, qual seria a sua postura da equipe esmeraldina para essa partida complicada lá em Bragança Paulista. Lembrando, se o Goiás vencer a partida por um gol de diferença, levará a disputa para os pênaltis, empatar e está eliminado, até mesmo a derrota. Caso vença por 2 ou mais gols de diferença, aí sim sua classificação direta. Quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre seu palpite para esse duelo no interior de São Paulo. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, quero trazer uma atualização envolvendo um camisa 10, um meio-campista que estava aí sendo especulado na equipe esmeraldina nas últimas semanas. Inclusive já havia comentado com vocês, juntamente com informação lá do Periquito Brisado do Instagram, sobre esse possível interesse da direção esmeraldina no meio-campista Guilherme Castilho, jogador de 22 anos de idade, que nessa semana tivemos, né, uma novidade interessante a respeito dessa sua provável vinda ou não para a equipe esmeraldina. Segundo informações aí do repórter o Gelierze Paulo, né, que ele tem um canal aqui no YouTube, também lá é o seu site na internet, o Futebol 62, ele acabou passando uma informação importante que o Guilherme Castilho ele foi procurado pela direção do Goiás antes do fechamento da janela de transferências, ou seja, antes ali do comecinho do mês de abril. O Atlético Mineiro topou não emprestar o jogador, já que via assim com bons olhos por ele ser aproveitado, né, pelo técnico Mohamed
lá no Galo. Entretanto, não vem sendo tanto utilizado assim, em vez ou outra aparece em um outro jogo, mas não consegue ser o jogador titular. Inclusive, a direção do Goiás estaria disposta a fazer uma recompensação financeira para o Atlético Mineiro, repassar o jogador no segundo semestre, o que muda totalmente o paradigma, né? Até mesmo porque nessas últimas semanas o Clube Bruges, lá da Bélgica, teve um interesse no jogador. Entretanto, o Atlético Mineiro deixou claro que não gostaria de negociar o atleta de graça, ou seja, se fosse para ele sair, seria possivelmente uma transferência definitiva, uma venda, né? Atualmente o site Transfermarkt cita ele com aproximadamente 5 milhões de reais no seu valor de mercado, que eu acho bem barato, tá? Eu acho que o Atlético Mineiro não venderia o Guilherme Castilho por menos de 15, 18 milhões de reais de jeito nenhum. Um jogador bem jovem, enfim, tem uma versatilidade no meio de campo muito grande. Entretanto, como confirmou aí o Geliese, eu acho que pode ser uma alternativa bem interessante para o Goiás, ou topar pagar 100% dos seus salários. Não consigo aí confirmar também quanto que eram seus vencimentos lá no Atlético Mineiro, dificilmente deve passar da casa ali dos 250, 300 mil reais. Eu acho que pode ser uma alternativa, ou o Goiás topar pagar ali uma pequena quantia, bem menos, né, do que por exemplo 1 milhão de reais para contar com o jogador por empréstimo, ou propriamente pagar 100% dos seus salários no segundo semestre para defender a camisa do Goiás. Acho que pode ser uma expectativa a mais, né? Enfim, uma forma do Atlético Mineiro aceitar negociar o jogador, que jogou muito bem na temporada passada, defendendo a camisa do Juventude. No total, o jogador iniciou o Campeonato Gaúcho por lá, já tinha sido um dos destaques, e na Série A não foi diferente. Ele que tem uma função diferente, eu até mesmo não consigo identificar um outro jogador com as suas características aqui no futebol brasileiro, né? Exceto os grandes craques, né, que estão nos maiores clubes. O Guilherme Castilho tem uma característica tanto como um segundo volante, por exemplo, o Giovani fazia no Goiás. Ele defende bem e ataca muito bem, mesmo assim tem aquelas características de um camisa 10, tem um bom passe, bate muito bem na bola, tanto nas cobranças de falta e também de escanteio, além de ter uma velocidade muito grande, algo que é bem raro para a gente ver aqui no futebol brasileiro em relação aos meio-campistas. Então ele dribla muito bem, consegue uma jogada em velocidade. Acho que é um jogador assim, que tem um potencial gigantesco, uma pena, né, não ter sido aproveitado lá no Atlético Mineiro. Além disso, ele pode jogar como lateral direito, inclusive função que ele fez muito lá no Mirassol, quando surgiu nas suas categorias de base. Nessa temporada de 2022, só 7 jogos pelo Atlético Mineiro, inclusive ele fez sua primeira partida pelo Campeonato Brasileiro, ainda nesta última semana. O último jogo que ele atuou foi na Copa do Brasil, contra o Brasiliense. Pensei que ele tinha entrado contra o Avaí, mas não aconteceu não. Ficou só no banco de reservas. Na Copa do Brasil também foi reserva contra o Brasiliense, vitória ele fora de casa por 1-0. No total ele atuou 4 jogos no Campeonato Mineiro, 2 na Copa do Brasil e só 9 minutos no Brasileirão contra o Red Bull Bragantino. Então, um jogador que mesmo tendo qualidade, a torcida gosta dele bastante lá no Atlético Mineiro, não vem tendo tanto espaço por conta do ótimo elenco também, né, que foi formado lá em Belo Horizonte. No ano passado, como havia comentado com vocês, seus números pelo Juventude: 46 partidas, 8 gols marcados e 6 assistências. Jogador também que soma uma boa passagem pelo Confiança na Série B de 2020, 23 jogos, 1 gol e 5 assistências. Além, claro, quando ele surgiu ainda lá no Mirassol, na temporada de 2016, fazendo ali mais de 50 jogos pela equipe do interior paulista. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa evolução, né? Já é um ponto positivo. O Goiás, quem sabe, estaria disposto a pagar, fazer uma recompensação financeira para o Atlético Mineiro em emprestar um jogador. Acho que já é uma novidade interessante para a gente ficar aqui de olho, né, nessas evoluções das conversas. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Confira também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que eu vou estar deixando aqui embaixo também na descrição, onde a gente separa aqui os principais trechos de cada vídeo, entre 2, 3 até 4 minutos, direto ao ponto lá também para vocês. Confira também a GIN TV, caso você queira assistir a partida de hoje entre Bragantino e Goiás pela Copa do Brasil. Vou estar deixando o link aqui embaixo também nos comentários. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!